Então, na aula passada, nós começamos a falar da raiz dos defeitos do ser humano, da raiz dos defeitos do homem. E dizemos que eles são classificados como pecados capitais. E, concretamente, 7 pecados capitais. Eu estava dando uma olhada recentemente sobre a origem dos 7 pecados capitais. Um autor aqui ele vai dizendo assim, que a origem deles é anterior ao cristianismo, nesse sentido de que o pecado já é conhecido desde Adão e Eva, né? Mas foi a partir do século IV, com um monge asceta Evagrio do Ponto, o nome dele era esse, Evagrio do Ponto, o ano 300, que ele vai de 346 até 399, e ele, sendo um asceta, o que é um monge asceta? É um monge que procura viver de uma maneira mais rigorosa o ensinamento da fé, né? O ascetismo, nós falamos assim, né? E então ele estava preocupado com os vícios que todo homem possui e como controlá-los mais, né? Como lutar contra eles. E aí ele, pensando e tal, aqui diz assim, né? Que nesse contexto, né, de que ele vivia procurando esse ascetismo, ele escreveu seu livro Origens Sagradas de Coisas Profundas, onde listava as tentações e males que facilmente corrompiam os homens e as mulheres e deveriam ser evitados. E qual foi a classificação que ele fez? Deixa eu pegar aqui, olha lá. Então, em seu livro, Evagrio, ele enumera 8 pecados ou crimes que comumente tentavam as pessoas. E os pecados são esses: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a melancolia, a preguiça, o orgulho e a vanglória. Então, essa foi a primeira classificação que foi feita de pecados que estão na origem dos outros, pecados capitais. E essa enumeração, deixa eu mostrar aqui até para que vocês vejam, compartilhar essa tela que eu estou olhando aqui. Olha aqui, ó. Gula, avareza, luxúria, ira, melancolia, preguiça, orgulho, vanglória. Bem parecido do que eu falei. Já vamos dizer por que a classificação que eu passei é um pouquinho diferente. Foi, bom, aqui, ó, gula, então nós já comentamos sobre a gula, né, quer dizer, mencionamos, avareza também, luxúria também, ira também, melancolia não. Então, na classificação moderna, a melancolia não entra. Entra a preguiça e entra o orgulho. E aí, o que aconteceu? Posteriormente, vem o Papa Gregório I, ou também conhecido como Gregório Magno, um pouco depois, 540, 604. Então, ele foi responsável por atualizar a lista do Evagrio e, de fato, originar o que hoje conhecemos como 7 pecados capitais. Em sua lista, São Gregório retirou melancolia, a substituindo pela inveja, unificou a vanglória e orgulho em vaidade ou soberba, reduzido para 7, ao invés de 8 pecados capitais. E aí vem São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele estudou, enfim, praticamente tudo
com relação à teologia dogmática, como nós falamos, a teologia moral. A teologia moral é a que foca isso que nós estamos dizendo, toda a moralidade, o comportamento humano e tudo, né? E São Tomás de Aquino é de 1225 a 1274, então ele foi um dos responsáveis por realizar uma revisão na lista dos 7 pecados. São Tomás não modificou a lista, mas voltou a interpretar os pecados, dissertando de forma mais profunda sobre os seus aspectos. O São Tomás, ele vai enumerar esses 7 e depois ele vai mencionar os filhos desses pecados. Então, e chega a enumerar 50. Então, seriam 7 os que estão na cabeça e os seus primeiros filhos, vamos dizer assim, 50. Outros teólogos também fizeram isso, mas para entendermos melhor essas mudanças e debates, é necessário conhecermos os aspectos que designam cada um desses males. Então, na aula passada, nós falamos sobre a soberba. Então, vamos voltar ali onde eu estava. Vamos parar o compartilhamento dessa tela e voltar agora no compartilhamento do meu texto, do meu arquivo. Então, nós víamos que a soberba podemos classificar como o amor desordenado pela própria excelência. E eu grifava muito isso, né, de que é um amor desordenado. Todo pecado é um amor desordenado, porque existe o legítimo amor. O amor a nós mesmos, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor, por exemplo, à excelência, o amor à excelência. Há um legítimo amor à excelência, um amor vamos dizer assim, à nossa pessoa, não é? Um amor às minhas ideias, à minha personalidade. Esse amor não tem nada de ruim desde que não seja desordenado. É natural que nós amemos a nós mesmos e tudo o que compõe a nossa vida. Agora, o amor desordenado pela própria excelência é a soberba. E aí nós vimos que, de acordo com a classificação, menciona o orgulho, ou menciona a soberba, ou soberba, o orgulho, e a vaidade. São Tomás de Aquino, ele vai colocar a vaidade como principal pecado. Tudo isso é questão um pouco de ver como que você classifica esses pecados, né? Mas eu estou seguindo aqui a classificação mais atual, onde você coloca a soberba, e a soberba é sinônimo de orgulho, e a vaidade entra dentro da soberba. Então, a soberba seria esse amor desordenado pela própria excelência, e a vaidade seria o excesso de preocupação com a própria imagem. Excesso de preocupação com a própria imagem. Então, aqui nós mencionamos os pecados que estão associados à soberba e que são sinais claríssimos da pessoa soberba. Uma pessoa soberba é uma pessoa impaciente. Uma pessoa soberba é uma pessoa teimosa. Uma pessoa soberba, ela despreza, ela faz críticas aos demais, cai em frequentes discussões, não pede desculpas, ou raramente pede desculpas, não aceita que está algo errado, não perdoa, guarda mágoas, acha com frequência que o que faz é melhor do que o que os outros fazem. Vou até colocar isso aqui embaixo, um pouco diferente aqui o conceito. Achar com frequência que o que ele faz é melhor do que o que os outros fazem. Falar de si, fala muito de si, pois ela é uma pessoa importante. Então,
vocês querem se conhecer e querem conhecer os outros, se vocês veem que essa pessoa que você quer conhecer é impaciente, pode ter certeza de que ela tem na raiz a soberba. Pode até ser que a pessoa seja impaciente por outro motivo, porque ela está cansada, existem, enfim, depois aí vai depender da situação, do dia, né, se a pessoa está num período de mais cansaço, final de ano, enfim, ou depois de um período de trabalho exigente, ou sem dormir vários dias, então a pessoa pode ficar mais impaciente, então se pode dizer que é mais esse motivo, cansaço, desgaste e tal. Mas, via de regra, a impaciência é fruto do orgulho, porque como eu me julgo melhor do que as outras pessoas, eu não consigo como é que eu vou aceitar os erros dos demais, que eles façam comentários que eu acho absurdo, que eles tenham comportamentos que eu acho absurdo. E por que eu acho absurdo? Porque eu sou melhor. Então, ele está num patamar superior à pessoa orgulhosa e ele perde logo a paciência com as pessoas que estão no patamar inferior. E praticamente todos estão no patamar inferior para a pessoa orgulhosa. Então, esse desnível gera impaciência. Então, já falamos disso, né? Vocês têm algum comentário mais a fazer sobre a soberba? A soberba, ela, assim, de modo geral, não só a soberba, mas todos os pecados capitais, a gente costuma dizer que são só a pontinha do iceberg. Que se você começa a cavocar, você vai encontrar algo bem grande por trás. Então, se você vê uma pessoa preguiçosa, é só pontinha do iceberg. Né? Ali, se você começa a ver, aprofundar, e você vai começar a descobrir brotes da preguiça em vários campos, não é uma coisa assim muito superficial. Por quê? Como é que a gente sabe que não é tão superficial? Porque se fosse superficial, bastaria um pouco de esforço, você já arrancaria. Então, não acontece isso. Aliás, ninguém arranca totalmente nenhum pecado capital. Todos nós temos todos eles. Todos nós. A diferença é o grau. É o grau. Então, por temperamento, tem pessoas que têm um grau menor ou um grau maior desses pecados. E também com a própria vida. A própria vida vai fazendo a pessoa aumentar ou diminuir esses pecados capitais. Então, eu dizia que a soberba, ela é sutil. Ela cresce escondida. Cresce escondida. Não é porque você vai realizando determinados atos que você vai vendo a soberba crescer, ou você vê a soberba crescer nas pessoas. Você não vê a soberba crescer. Nem você vê em si a soberba crescer, nem você vê pela reação das pessoas, você vê, mas no dia a dia você não vê, porque o que acontece? Você pode, lá dentro, fazer tudo como uma idolatria pessoal. Tudo você pode se apropriar daquela realidade, né? Você pode, uma pessoa de teologia, lá dentro ninguém vê isso. Você pode se apropriar disso. Fala, puxa, como eu sou bom mesmo, hein? Caramba, né?
Tem razão. Pena que ela não me conhece ainda totalmente. Se ela conhecesse, né? Então, talvez não seja tão claro esse raciocínio que a gente faz lá dentro, mas a gente entra, deixa entrar aquilo. A pessoa que vai alimentando a soberba, qualquer coisa que leve a, né, a inchar o seu ego, ela põe para dentro. Uma pessoa humilde, ela já põe para fora, põe para fora. A pessoa elogiou, ela fala assim, olha, isso aqui é graças a Deus. Se não fosse Deus, eu não seria assim. Né? E, aliás, eu posso até ter uma qualidade nesse aspecto, mas tem muitos outros aspectos que eu não sou nada bom. Né? Não sou nada bom. Então, a pessoa já vai tendo, ela vai se prevenindo. Agora, aí você faz um trabalho e ficou legal o teu trabalho, né? E aí você fica lá olhando, ai, que trabalho legal, nossa, como eu faço as coisas e tal, que bolo maravilhoso, e todo mundo, ai, que bacana, né? O chefe elogiou o teu trabalho lá na empresa e tal, né, e você está lá atento para ver se as pessoas estão reparando que você está fazendo um trabalho legal e tal, né? Tudo isso está alimentando a soberba. Né? E é tão sutil e é tão, já tão impregnado, né, o raciocínio da soberba, que você não percebe, você está lá no dia a dia e tudo é o eu, né, e tudo apropriar-se das coisas, né, e se interessar pelo que você quer se interessar, e não se interessar pelo que você não quer se interessar, e ajudar alguém se eu estou afim, ajudar, e aí vai, né? Então a pessoa ela vai no dia a dia, né? No dia a dia ela vai se comparando, por exemplo, isso, né? O ser humano está toda hora se comparando, toda hora olhando para o outro, não sei o que, está vendo e tal, não, de tudo, né? Desde o aspecto externo até enfim, as ideias, os pensamentos, as características, e sempre você vai, a nossa tendência é, estou acima ou estou abaixo? Estou acima ou estou abaixo? Né? E querendo querendo ser olhado, ser admirado, ser reconhecido. Isso é uma insegurança do ser humano, né, de achar que para ser estimado e querido, ele tem que ser admirado. Tem que ser admirado. É natural também que sejamos admirados, né? Mas ficar à caça de elogio, à caça de admiração, isso é uma atitude do soberbo. Né? Então é terrível. Olha, a soberba, assim, você não imagina as discussões que começam que a pessoa vai ser geradora na relação. É impressionante, impressionante. Né? As discussões e brigas e tal, né? e não reconhecer, né, que ela está errada, não aceitar uma opinião contrária. Então você vai vendo pessoas que são herméticas, né, que elas são uma carapaça, você não consegue penetrar, não consegue fazer com que ela, enfim, fale assim, né? Puxa, olha, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, olha, interessante, é mesmo, puxa, né? Puxa, que bacana, aprendi hoje uma coisa, muito obrigado e tal, né? Então, aquela pessoa que está aberta, aquela pessoa que reconhece, aquela pessoa que pede explicação, você podia me explicar? Puxa, eu não entendi, né? É uma atitude que não vai acontecer, não acontece no soberbo, né? Então, o soberbo, para perdoar, dificílimo, dificílimo. Né? O soberbo, para aceitar uma crítica, né? Terrível, não aceita.
Ele faz o contrário até, né? Ele vai fazer você ser culpado. Ele vai colocar, inverte. Isso é tremendo no diálogo, quando as pessoas me comentam isso, Padre Paulo, puxa vida, olha, o meu marido, a minha esposa sempre inverte as coisas. Quer dizer, eu é que sou sempre ocupada, eu é que faço as coisas erradas, né? E quando é claríssimo, pelo menos me parece que é ele que está, ou ela que está se comportando de uma maneira errada, enfim, agindo de uma maneira errada e tal, né? Então, então a soberba é um pecado assim que a gente precisa tomar muito cuidado, não só para nós, né? Se percebemos que temos a soberba para melhorar a nossa relação e tomar cuidado com essa pessoa, se você vai casar, ainda não casou, de ver que nível de soberba essa pessoa tem. Que nível de capacidade, ou que capacidade essa pessoa tem para mudar, para aceitar críticas construtivas, né? Que disposição ela tem de lutar contra os seus defeitos. Então, estar muito atentos a isso. Então, você imagina, você vai conviver com uma pessoa que ela tem aquele defeito e ela não está disposta a mudar naquilo, ela se fecha, ou nem enxerga, né? Tem pessoas que nem enxergam. E você mostra por um lado, mostra por outro, e não sei o que e tal, né? E não enxerga. Então, fica muito difícil a convivência. Né? Muito difícil. Estava pensando uma outra coisa que ia falar sobre a humildade, né? Então, quem são as pessoas mais agradáveis na convivência? As pessoas humildes. As pessoas humildes. São pessoas assim que são sempre serenas, não brigam, né, não entram em polêmicas, são pessoas que não puxam a sardinha para si mesma, né, você não fica, essa pessoa aqui, nariz empinado, já vem não sei o quê, criticou, não sei o quê, não tem nada disso, né, o humilde, ele é uma pessoa que ele está lá para servir, ele está lá para tornar agradável o ambiente, ele está lá para ajudar, ele está lá para fazer o bem. Então, é uma pessoa esquecida de si e pendente dos demais. Isso é uma maravilha. Maravilha. Um ser humano assim é uma benção. Sempre vai se dar. São incompatibilidade de gênios. Olha, é orgulho. Não é incompatibilidade de gênios. Né? Não tem esse negócio, né, que você o que é touro ou escorpião? Não, é orgulhoso mesmo. É um touro orgulhoso ou um escorpião orgulhoso, né? Então, esse é o problema, né? Esse é o problema. Agora, se você é humilde, tudo se encaixa, tudo se resolve, tudo, né, evolui, é fantástico, né? Fantástico. Então, soberba. Vamos falar agora dos outros, né? Soberba, avareza. Avareza. O que é a avareza? É esse excesso de amor pelos bens terrenos. Excesso de amor, apego, também nós falamos assim, né? Apego às coisas terrenas. Pessoa apegada. A gente tem essa imagem do avarento, aquela pessoa que gruda naquela moeda de ouro e não larga. Isso é o estereótipo, né? O estereótipo. Mas não é isso o normal. O normal é a pessoa que está com a cabeça nas coisas da terra. Está com a cabeça no
celular que vai comprar, na bolsa que não sei o quê. Então, que manifestações tem a pessoa avarenta? Né? É o consumismo, estar presa em termos de cabeça a um mundo material. Então você vê isso das pessoas numa rodinha falando, porque eu comprei isso, porque não sei o quê, porque é a minha viagem e tal. E você vê pela linguagem dela, pelo que elas falam, né, só coisas terrenas e desfrutar das coisas terrenas. Então ela está com a cabeça nisso. Ela não transcende. A pessoa avarenta é uma pessoa que ela está presa a esse mundo daqui de baixo. Então, a felicidade dela são os bens materiais. Então, ela vai tentar, então, para ficar feliz, ou ela vai se sentir feliz no ter, né? O ter. Ter. E aí também pode ser avarento também com coisas imateriais, né? Sei lá, com a honra, né? Está apegado à minha honra, estou apegado à minha honra. Eu estou apegado às minhas ideias, né? Que aí tem um pouco de soberba também nisso, né? Apego às ideias e não abrir mão das minhas ideias e tal. Mas eu posso estar apegado a qualquer realidade desse mundo, seja material ou imaterial. Então, por que é um amor desordenado? Porque nós dizemos assim, do ponto de vista espiritual, que só existem duas realidades: o Criador e as criaturas. Então, o que é criatura? É tudo que não é o Criador. Então, um relógio é uma criatura. Uma mesa é uma criatura. Tudo que não seja o Criador é criatura, isso no sentido espiritual. E o que a gente diz com relação a isso? Que nós não podemos colocar como fim nenhuma criatura. Nenhuma criatura pode ser o nosso fim. A razão de ser da minha vida, a minha felicidade. Não. As criaturas são meios para chegar a Deus. Meios para chegar a Deus. Né? Então, tem que ser um trampolim, né, para nos levar a Deus. Né? E as pessoas se perdem nisso, né? Quando as pessoas não têm Deus, elas vão procurar a felicidade nas coisas daqui. Então, vão procurar pensar no dinheiro, em ter mais, né? Então, a ganância, o excesso de preocupação com a carreira profissional. Carreira profissional, né? Subir na vida, subir e tal, né? Então, ela quer ter, né, posse, porque a carreira profissional que brilha dá mais dinheiro. Então, eu vou poder desfrutar mais, né, dessa vida. Então, a pessoa está ligada nisso. Então, eu costumo dizer assim, isso acontece muito com o homem, né, no sentido do trabalho. Ele fala que está trabalhando muito, que ele volta tarde, que, né, enfim, o tempo dele para a família é reduzido, né, porque ele está trazendo dinheiro para casa. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. É o contrário, ele está fazendo do trabalho um Deus. O trabalho é um Deus para ele. Né? E por quê? Porque por trás do trabalho está a fama, né? Por trás do trabalho está a posse de bens materiais, né? Por trás do trabalho, enfim, tem várias coisas por trás do trabalho. Então a pessoa ela pode dizer uma coisa, mas no fundo está acontecendo outra. Então tudo isso é avareza. Bom, depois vamos a avareza, luxúria. Interessante até que com relação à luxúria, te brinco um pouco, quem conhece, né? Que as pessoas falam, não, é que a luxúria é o excesso de luxo. E aí quem conhece um pouco dá um pouco dá risada, né? Porque a gente sabe que a luxúria está relacionada com a sexualidade.
o prazer carnal, com a sensualidade. Ele fala, não tem nada a ver aqui, luxúria é luxo. Então. Mas, se você vai mais a fundo, você vai ver que a origem de luxúria vem de luxo mesmo. De luxo, de excesso de amor pelo prazer da ostentação. Só que aí acabou depois indo para o lado da sexualidade. Então, a origem realmente é a mesma. A luxúria e luxo têm a mesma origem. Mas hoje nós dizemos assim, que a luxúria é tudo relacionado com o prazer carnal. Então, existe um legítimo prazer da carne, da sexualidade? Sim. Tanto assim que Deus criou a sexualidade. Deus criou o casamento. Então, é algo sagrado, algo divino, não é? Mas tudo tem que estar no seu lugar. Então, o amor desordenado ao prazer da carne é a luxúria. E, infelizmente, nós estamos numa sociedade que isso é água corrente. Água corrente. É algo que é um bombardeio diário de pornografia, de enfim, imagens, vídeos. O padre Paulo Ricardo ele comenta num vídeo de que foi uma explosão, uma verdadeira guinada nos últimos tempos com os vídeos, né? Porque até então uma pessoa que consumia pornografia, ela era através de uma revista, então era uma coisa assim mais, enfim, mais difícil de ter acesso, ou com imagens que não trazem tanto efeito quanto um vídeo. Um vídeo traz muito mais efeito. Né? Então, então há um bombardeio hoje, né, dessas realidades, e há estudos que comparam o prazer da pornografia, o prazer da sexualidade com a droga. Ele toma que a região do cérebro que é afetada é a mesma. É a mesma. Né? Então a pessoa fica viciada. Fica viciada. É um prazer tão forte que gera um vício muito grande, um vício muito forte. E o que isso traz como consequência? Muitas coisas ruins, muitas coisas ruins. Então, em primeiro lugar, essa incapacidade de olhar uma pessoa sem vê-la como objeto. Quer dizer, olhar uma pessoa como objeto de quê? De prazer. Quando o ser humano é muito mais do que isso. O ser humano, aliás, nenhum ser humano pode ser objeto de nada. Quando você torna aquele ser humano um objeto, você está transformando aquele ser humano num instrumento de uso. E nenhum ser humano, a vida é sagrada. A vida é sagrada, a vida humana é sagrada. Você jamais pode transformar o ser humano em objeto de nada. De manipulação, de uso, de troca, de nada. O ser humano tem uma dignidade altíssima, altíssima. Então, a pessoa que tem a incapacidade de olhar a dignidade do ser humano tem a incapacidade de amar, porque a sexualidade, o prazer da carne é justamente o oposto ao amor, que é o egoísmo, que é olhar para si, buscar a minha felicidade, buscar a minha satisfação, buscar o meu prazer. Então, ele pode até, pessoas podem estar casadas, mas nesse momento aí da sexualidade, não só nesse, né, mas é um momento egoísta, pode ser um momento egoísta. Né? Fala, puxa, isso aqui é amor,
vamos fazer amor, né? As pessoas falam, e não tem nada a ver com isso, é o oposto. É o oposto. Né? Porque esse amor desordenado. Então, é um desafio para o ser humano, porque esse é um prazer muito forte, de que ele esteja no lugar certo. E que seja aquilo que também falamos, da avareza. Eu não posso colocar nas coisas daqui um fim. Né? E o certo é isso, né? Que eu ame, o ser humano foi feito para amar. Né? E amar é transcender, é sair de si e dar a vida pelo outro. Então, é não pensar em si. É não pensar em si. Né? É dar a vida. E isso torna bem obscuro se você não tem esse amor ordenado pelo prazer da carne. Então, com isso, hoje há traições em epidemia, pandemia, muito mais do que a pandemia do coronavírus, não tem nem comparação. Tem nem comparação. Se vocês olharem, tem um amigo que ele estuda o acesso de pornografia ao longo do tempo, está aumentando absurdamente. Aumentando absurdamente. Coisas assim vocês não fazem ideia, e diminuindo cada vez mais a idade das pessoas tendo acesso a isso. Então você encontra assim, garotos de, sei lá, 9 anos de idade viciados. E viciados, ou seja, pessoas que, enfim, ficam com uma situação bem complicada assim para ter uma vida normal, né? E para ter uma visão normal do ser humano, né? E sair de si, né? E se doarem. Então, isso aí é um dos grandes problemas da vida moderna. Bom, desde sempre, né? Mas como hoje é a coisa mais comum do mundo e ninguém fala que é errado isso, né? Então, não sei, você pega o Instagram aí, para quem tem um pouco de critério, né, assim, não, é absurdo, né? O que eu estou vendo aqui no Instagram, né? As fotos e né, as imagens que estão ali e tudo, né? Então, estão propondo outra coisa. Então, isso é muito ruim, né? Porque se a mulher entra nessa frequência e nessa onda, né, de querer chamar a atenção pelo corpo, ela mesma está cavando a própria sepultura, porque ela vai ser objeto, ela vai ser tratada como objeto. Então, os homens não terão respeito por ela, porque não vão encontrar respeito. Então, a mulher ela deve saber se posicionar com toda a sua dignidade, o seu valor. E se as mulheres fizerem isso no mundo, o mundo vai ser totalmente diferente. Nós estamos num mundo que está do outro lado. Está do outro lado. Então, isso aqui é uma batalha, né, muito importante na educação, na educar o ser humano, educar. E aí eu preciso ver, né, se eu, puxa, às vezes eu vejo assim, moças falando assim, o meu namorado é mulherengo, mas eu vou mudar ele. Eu vou mudar ele. É baladeiro, festeiro, né, mas eu vou mudar. Olha, pode até ser. Milagres acontecem, né? Acontece mesmo, mas não é fácil. Não é fácil. Então, preciso, puxa, como é que é o comportamento, né, dele com relação a isso, né? Ela se gosta de se vestir dessa maneira e tal, né? Então, ela acha que é assim, então, olha, não sei por que ela gosta de se vestir assim, né? Porque ela quer ser olhada, né? Então, e olhada por quem? Né? Não só por um, né? Mas por muitos, né? Não é verdade?
Então, isso são desvirtuações, né, da nossa personalidade, enfim, do amor que o homem deve viver, né, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Bom, continuando, a inveja. A inveja também classificada como amor desordenado pela própria excelência também, porque, nesse sentido, comparando com a soberba, né? Mas, no fundo, a inveja é a tristeza pelo bem alheio. Então, é interessante que nós dizemos assim, que é o único pecado que você... O pecado, em geral, ele faz o mal, né? Mas a inveja, ela se entristece com o bem. Se entristece com o bem. Então, é o único pecado que segue esse caminho, né? O problema aí é o bem. O problema é o bem. Só que o bem não é teu, né? Essa qualidade não é tua. E é interessante, por isso, todo ser humano não tem como ele vai ser alvo enfim, da maldade de outro ser humano. Porque Cristo, que foi perfeito Deus e perfeito homem, justamente por o fato de ser bom, né, infinitamente bom, o que aconteceu? Inveja. Inveja. E, pela inveja, foi crucificado. Pela inveja. Até onde pode chegar a inveja, né? Até onde? Se eu não controlo e ela vai me dominando. Então, é tudo aquilo que eu falava também, das comparações, né? Quando eu não tenho Deus, a felicidade vai estar aqui e a felicidade vai estar em mim. Em mim. Então, eu é que tenho que me destacar. Eu é que tenho que estar por cima. Eu é que tenho que estar. Né? E se a outra pessoa está se destacando, está por cima, aí eu passo mal. Eu passo mal. Né? Então, a gente fala assim que essas mídias sociais aí é um prato cheio para inveja, né? Na verdade, você toda hora está lá se comparando e também é um grande teatro, né? O mundo da mídia, porque só mostra coisas boas, né? Na verdade, eu me lembro uma vez uma moça me falando assim, puxa vida, quero ver se alguém coloca no Instagram ela chorando. Né? Ela chorando, então, ninguém coloca, né? Então dá a impressão, quando você está olhando a vida do outro, que para ele a vida está uma felicidade incrível, né? Ele só tem coisas maravilhosas e tal. Não existe nenhum ser humano, nenhum, que está numa vida maravilhosa. Nenhum. Todo ser humano tem cruz, todo ser humano tem problemas, todo ser humano é mal resolvido, todo ser humano é mal. Então, enfim, né? Mas isso aí mascara essa realidade e as pessoas podem ficar lá e tal. Então a inveja foi a inveja que foi a causa dos irmãos de José, que são os filhos de Jacó, né? Estudando a Bíblia, nós vemos lá os filhos de Jacó, que foram 12, e formarão as 12 tribos de Israel. E porque o José era mais querido pelo pai, pelo Jacó, os outros irmãos foram alimentando uma grande inveja até o desejo de matarem ele. E só não mataram porque um deles lá falou assim, não vamos matar e vamos vender. E venderam o José. Então a inveja... enfim, então a gente vê também que a pessoa invejosa,
o panorama da vida dela é um panorama terreno. Se a pessoa está ligada em Deus, né, ela não está preocupada com esse mundo. Lógico que está com o coração, está aqui nesse mundo, tudo isso, mas o seu horizonte mais importante não é a posse de coisas materiais, não é se destacar, né, perante os homens, é ser um bom filho de Deus. Ser um bom filho de Deus é fazer o bem, é dar a vida pelo próximo. Então a inveja fica longe, né, quando a gente tem esse horizonte maior, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Gula. Bom, esse aqui, eu acho que não precisa dizer nada, né? Esse aqui talvez seja um dos mais conhecidos e mais patentes. Mais conhecidos e mais patentes. Vocês já viram alguém que seja gordo? Ou uma moça, um rapaz seja gordo e não coma muito? Olha, tem casos, não há dúvida nenhuma, falando com médicos, a gente sabe que o metabolismo, que não sei o que e tal, mas olha, 90, eu diria assim, na minha experiência, 99% dos casos, a pessoa come muito, né? Come muito, come mais do que precisa, mais do que precisa, e é uma escravidão, né? Porque a pessoa está procurando a felicidade nisso. Então, se ela está procurando a felicidade nisso, ela não está procurando a felicidade em coisas mais elevadas. Ela não deveria estar focada nisso, ela deveria estar focada em coisas mais elevadas, porque o ser humano foi feito para coisas mais elevadas. Então é uma quebra, pode ser até que ele esteja lá, né, buscando e tal, mas é uma quebra. É uma quebra, não é algo assim de, né, de eu estou desprendido, não estou procurando a felicidade nessas coisas daqui. Então, não, está procurando. Está procurando. Então, muito bem. E aí quem fala de gula, fala de comida, bebida, uma pessoa caprichosa, capricho, né? Então, requinte na comida e tal, e colocar isso aqui, juntar com, pegar um garfo, mandar uma faca um garfo, coloca aqui, junta mais aqui, pega um pouco de manteiga, põe em cima de tudo. Então, é aquele, né, o gosto, né, o usufruir do prazer, né, da comida, da bebida, etc. Né? E também tem o contrário, da pessoa que não se alimenta bem. O que eu vejo é gente que não engorda de jeito nenhum, isso sim eu vejo, que faz regime para engordar. Eu conheço um padre, por exemplo, dois, acho, que fazem regime para engordar e não engorda. É uma coisa engraçada, é um palito assim, come, tentam comer mais e tal, mas é que o metabolismo é mais intenso, né? Mais intenso o metabolismo, então deve consumir mais energia, mais calorias e a pessoa não engorda. Então eu falo, puxa, que bênção, que bênção, que bênção, mas enfim, então esse amor desordenado pela comida e pela bebida. A ira também é muito patente, né? É muito patente, está muito relacionada com a impaciência. As manifestações da ira são raiva, irritação, palavrões, gritos, desejos de vingança, agressões, faltas de respeito. Então está muito relacionado com a soberba, porque é aquilo, né? Eu não suporto que a tal pessoa faça isso. Eu não sei o que e tal. E aí fica difícil ter paciência, fica difícil não se irritar. É difícil. Então a irritação está associada em grande parte à soberba. Grande parte. Tem temperamentos que são mais irascíveis, não há dúvida. Então, por temperamento, a pessoa pode ser mais irascível. Uma pessoa assim mais pão, queijo, né?
pão, queijo, pum, pum, já, pá, já se manifesta, já grita, já não sei o quê, né? Mas a ira é muito daninha, né? A ira é muito daninha porque ela fere, ela machuca, e as palavras ficam, né? As palavras ficam. Você não esquece, é mais difícil esquecer as palavras. Então aquilo vai provocando um grande desgaste na relação. Um grande desgaste. Então, isso é um grande desafio, ganhar a mansidão. Ganhar a mansidão. Sermos pessoas mansas. Pessoas mansas. Né? E crescendo muito em humildade, crescendo muito em paciência, ganhando essa... Mas existe a ira santa. A ira santa. Cristo expulsando os vendilhões do templo. Nossa, Cristo perdeu as estribeiras. Cristo nunca perdeu nada. Cristo nunca... Né? Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que Cristo faz é perfeito. Por isso que ele é nosso modelo. Então ele fez isso porque era o que ele tinha que fazer naquela hora. Era a ira santa. Não podia admitir que a casa do seu pai fosse uma casa de negócios. E aí, por que ele reagiu dessa maneira? Assim, porque, com toda certeza, se ele reagisse de uma maneira mais branda, iam dar risada dele, iam debochá-lo. Então, não tinha outra solução nessa hora, senão, né, agir com violência. Assim como os pais fazem com os filhos. Né? Tem situações que você tem que bater, tem que dar um castigo, né? Lógico, bater ali sempre com amor e tudo isso, mas tem que ser mais firmes, né? Tem que ser mais firmes. Então a mesma coisa. Então existe a energia. Ou sei lá, uma pessoa perde o emprego, ela vai precisar da ira santa, né? Ela precisa ir atrás do emprego, arregaça as mangas, sai da cama, vai atrás de todas as possibilidades e tal. Então isso é ira santa, né? A gana, né? O desejo de mudar o jogo, de vencer aquilo. Então a pessoa é sangue de barata não vai dar certo. Então ela tem que ter a ira santa, tem que ter ou a ira santa contra os próprios defeitos, né? Ter uma santa raiva no bom sentido, né? Santa, por isso é santa, contra os próprios defeitos. Não, puxa vida, preciso mudar isso aqui, preciso ser uma pessoa mansa, eu não posso mais me deixar levar pela ira, vou lutar, Senhor me ajuda. Então, isso aí é santo, né? E preguiça. Esse também é muito sutil, na verdade, a preguiça é super sutil. Nós não reparamos nada. Não, essa aí é patente. Na verdade, é patente. A preguiça, ela... E vocês já repararam como a preguiça é seletiva? A preguiça é seletiva. A pessoa preguiçosa não é preguiçosa para tudo. Ela tem preguiça de assistir uma série. A pessoa tem preguiça de assistir a série. Então, se ela gosta da série, ela não vai ter preguiça nenhuma. Ela tem preguiça de comer. Ai, puxa, comer, vou almoçar. Deixa para daqui a pouco. Não, acho que eu vou almoçar umas 7 horas da noite. Não, né? Tem preguiça para comer. Criança é um pouco assim e tal, né? Mas o normal é ele não ter a preguiça para comer, não ter a preguiça para fazer as coisas que a gente gosta. Tem preguiça para fazer as coisas que a gente não gosta. E a preguiça, ela gera a desordem. A desordem. Por que eu sou uma pessoa desordenada? Por que eu deixo para a última hora? Por que tem coisas que eu vou adiando, Preguiça. Preguiça. Você não enfrenta. Você não enfrenta aquilo. Não arregaça as mangas para resolver aquele problema. Então, toda desordem, a preguiça leva à desordem. Então, aquelas pessoas que vão fazer as coisas de última hora, né, vão ter aqueles momentos lá de mais tranquilidade, aqueles momentos lá, vão ter que dormir, ficar sem dormir 3 noites, porque tem que entregar o trabalho. Né? Então, muitas vezes, isso é preguiça. Preguiça, desordem, adiar o que não gosta. Adiar
o que é chato. Deixar para depois o que é chato. Então, manifestações da preguiça são adiamentos, faltas de pontualidade, descansar mais do que o necessário, desordem, deixando para depois o que não gostamos de fazer. Vou arrumar esse armário depois, semana que vem. Aí chega na semana que vem, semana que vem. Aquele armário fica aquele negócio ali, aquela gaveta, aquela... e assim por diante, né? Então, tem coisas que são, as coisas rotineiras custam mais para nós, né? Tudo que seja rotineiro, tudo que seja o dia a dia, então a gente acaba, que a gente gosta de novidade, né? Que a gente gosta de coisas que chamam a atenção, assistir um vídeo, né, do que ler um texto. Então, é muito melhor assistir um videozinho. Né? Então, a preguiça também leva à superficialidade. Pessoas superficiais, mentalmente falando, né, em termos de cabeça, então, preguiça intelectual, preguiça de pensar. Bom, enfim, a gente pode ver em tantos campos aqui. Mas terminamos por aqui. Conseguimos ver os 7 pecados capitais. Puxa, acho que foi longa a aula, mas eu imagino que tenha sido bastante interessante e frutuosa para vocês. Não é verdade? Foi sim. Muito bom. Tá bom. Então ficamos por aqui e até semana que vem. Até, obrigada, padre. Obrigada, padre. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Tudo de tchau. bom. Também.